Você sabia que o músculo tem a capacidade de pedir ajuda ao coração durante a atividade física? Isso acontece através de um mecanismo chamado metaborreflexo muscular. No vídeo de hoje, nós vamos aprender como funciona o metaborreflexo muscular em pessoas saudáveis e o que acontece quando ele está desregulado, como em algumas disfunções cardíacas ou pulmonares. O metaborreflexo é uma comunicação entre o músculo, o cérebro e o coração. É a forma que o músculo tem de pedir ajuda ao coração para que ele mande mais energia, para que esse músculo tenha mais força durante a atividade física. Mas antes da gente entender mais como funciona o metaborreflexo muscular, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixe o seu curtir também, pois toda ajuda é muito bem-vinda aqui neste canal. Vamos lá? Então, para a gente entender bem como funciona o metaborreflexo muscular, eu fiz esse esqueminha aqui para a gente entender bem. Então, o metaborreflexo muscular, ele é um mecanismo fisiológico que vai regular o sistema cardiovascular durante o exercício físico. Então, eu fiz esse desenho aqui para estar representando a contração muscular. Como eu havia mencionado, o metaborreflexo, ele nada mais é que uma comunicação entre o músculo, o cérebro, né, o sistema nervoso central, e o coração, né, o sistema cardiovascular. O objetivo desse metaborreflexo é para manter um fluxo sanguíneo adequado para os músculos durante a atividade física. Então, o músculo, ele vai precisar de nutrientes na célula muscular e ele precisa mandar uma informação para que esses nutrientes cheguem de forma mais adequada lá no tecido. Então, ele precisa se comunicar com o cérebro, para que o cérebro se comunique com o coração, para que esses nutrientes cheguem de uma forma adequada. E aí é que o metaborreflexo entra em ação. Durante a contração muscular, lá então, quando a pessoa está fazendo a atividade física dela, vai ocorrer um acúmulo de metabólitos lá no tecido muscular. Esses metabólitos, eles são resíduos, eles seriam aqueles subprodutos que ocorrem no metabolismo energético, né? E isso acontece durante exercícios intensos ou de alta resistência, ok? E aí, no músculo esquelético, nós vamos ter terminações nervosas sensoriais. Então, aqui eu fiz para representar o nosso neurônio, tá? Essas terminações nervosas são chamadas de quimiorreceptores. E são geralmente as fibras do tipo 3 e 4, tá bom? Essas fibras, elas vão detectar mudanças químicas. Elas vão perceber, né, esse acúmulo de metabólitos que está acontecendo ali e, por sua vez, elas vão enviar uma informação lá para o sistema nervoso central, mais especificamente lá no tronco encefálico, tá? Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe. Por quê? Porque essa região, ela é responsável por controlar o sistema nervoso autônomo e nós já vamos chegar lá. Então, as informações sobre aquele ambiente metabólito, né, que está acontecendo ali no músculo, elas serão processadas. Certo? E aí, chegando essas informações lá no tronco encefálico, no sistema nervoso central, quem vai entrar em ação vai ser o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é aquele sistema que é responsável, mais precisamente, pelos nossos órgãos internos, só pra gente resumir, tá? Então, ele vai ativar tanto ou o sistema nervoso simpático, ou ele vai ativar o sistema nervoso parasimpático. O simpático é aquele que vai deixar a gente em estado de alerta. Então, a frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial sobe, taquipneia, frequência respiratória, né? Já o sistema nervoso parasimpático seria basicamente ao contrário disso, né? É aquele sistema em que a pessoa está mais em estado de calma. Eu diria que ele normaliza o sistema simpático. Quando a pessoa está fazendo a contração muscular, ela precisa ter mais aporte sanguíneo lá no músculo. Portanto, ela vai precisar que a frequência cardíaca aumente. Então, quem tem que entrar em ação nesse momento é o sistema nervoso simpático. Então, esse metaborreflexo, ele vai desencadear a ativação do simpático e vai inibir o parasimpático. E aí, o que vai acontecer é um aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, aumento do débito cardíaco, também vai ter um aumento da contratilidade do coração e também vai acontecer uma vasoconstrição periférica em áreas que não são essenciais, tá bom? Quais seriam essas áreas? Seriam aquelas regiões que naquele momento do exercício elas não estão sendo tão utilizadas, como por exemplo o rim, o trato gastrointestinal.
Se vocês observarem, quando vocês estão lá fazendo atividade física de vocês e estão tomando água, geralmente a gente toma bastante água, né, para fazer atividade física. Isso é muito importante, aliás. Você não vai sentir tanta necessidade de ir no banheiro naquele momento, porque aquele órgão, ele não está tão ativo. Quem está utilizando, né, quem está mais ativo naquele momento, são os músculos que estão sendo usados. Depois que você terminar a sua atividade física, que o parasimpático entra em ação, aí sim, provavelmente você vai sentir necessidade de ir ao banheiro e eliminar, né, o líquido que talvez esteja ali em excesso, tá bom? E esses ajustes, eles precisam porque eles vão ajudar a redirecionar o fluxo sanguíneo para os músculos ativos, né? E vão manter a pressão arterial. Agora que eu falei sobre tudo isso, a gente consegue entender o quanto que esse reflexo é importante, né? O quanto que ele é essencial. Então, a gente observou assim que ele é importante para manter, né, a frequência cardíaca, a pressão arterial, o débito cardíaco e também para manter essa perfusão tecidual adequada. Então, é necessário eliminar aqueles metabólitos que estão ali em excesso no músculo e, ao mesmo tempo, o músculo precisa receber os nutrientes. Para isso, ele precisa receber mais oxigênio, mais aporte sanguíneo. Acontece que em condições patológicas, como doenças cardiovasculares, o metaborreflexo, ele pode estar desregulado. E isso acaba levando a uma resposta simpática desproporcional. Então, nas pessoas saudáveis, o metaborreflexo, ele é um sistema bem calibrado, né? Porque ele vai aumentar o fluxo sanguíneo para os músculos ativos sem estar sobrecarregando esse coração. Inclusive, em indivíduos treinados, o metaborreflexo, ele tem uma resposta muito mais eficaz, porque a perfusão muscular ali no músculo, ela é maior, ela tem devido à capilarização que tem ali. Então, quanto mais esse músculo ele está treinado, mais capilarização eu vou ter. E essa resposta vai ser muito mais rápida. Então, em pessoas que têm doenças cardiovasculares, por exemplo, o metaborreflexo, ele acaba sendo hiperativo. Por isso que a pessoa que tem doença cardíaca e ela faz algum esforço físico, ela acaba tendo sintomas como fadiga, né? Então, essas pessoas, elas têm uma maior intolerância ao exercício, tá? Então, ó, uma menor intolerância ao exercício, porque esse metaborreflexo ele está desregulado. Então, se a gente for fazer uma comparação do metaborreflexo em pessoas saudáveis, em pessoas com disfunções, em pessoas saudáveis, o metaborreflexo, ele é um sistema que é bem calibrado, né? Porque ele vai aumentar o fluxo sanguíneo, né? Então, a resposta simpática desse reflexo, ela vai ser proporcional à intensidade do exercício. O que vai resultar, né, naquela vasoconstrição seletiva. Então, ela vai ter um fluxo adequado para os músculos que estão ativos e também para os órgãos vitais. Já o metaborreflexo em pessoas com doenças cardiovasculares, né, então eu coloquei aqui, ó, esse reflexo, ele está desregulado, geralmente em insuficiência cardíaca, como é o caso, seria um exemplo, né, ele está exacerbado, esse metaborreflexo. Então, o metaborreflexo, ele é hiperativo. Por isso que as pessoas que têm doenças cardiovasculares, elas acabam apresentando sintomas como fadiga, né, taquicardia, taquipneia, dispneia, que seria falta de ar. Porque esse sistema está totalmente desregulado, a oferta e demanda de oxigênio, ela não está adequada. Isso vai acontecer porque, geralmente, nas pessoas que têm as doenças cardiovasculares, os músculos periféricos desses pacientes, eles apresentam uma menor capilarização. O tecido muscular deles, geralmente, ele é pobre de vascularização. E isso vai fazer com que ocorra um acúmulo precoce ali de metabólitos durante o esforço físico. E assim, o que acontece? Quanto mais metabólitos eu tenho, mais o sistema simpático fica ativado. E de uma maneira desproporcional, o que faz com que ocorra um aumento da frequência cardíaca nesse coração que já tem um certo comprometimento, e essa frequência cardíaca acaba não melhorando adequadamente a perfusão muscular, né? Isso vai causar o quê? Uma sobrecarga no coração, vai ter uma sobrecarga e essa pessoa vai ter dificuldade para realizar esforço físico e o prognóstico dela acaba sendo pior. Então, é muito importante ela estar fazendo uma reabilitação cardíaca acompanhada de um profissional qualificado.
Esse profissional, ele vai fazer uma avaliação para entender qual que é a necessidade. Então, geralmente, exercícios aeróbicos, exercícios de resistência, treinamento muscular respiratório, são muito eficazes para ajudar essas pessoas a ter uma qualidade de vida muito melhor. Pessoas que têm disfunções cardíacas precisam estar muito bem alinhadas com o médico e precisam estar fazendo o uso dos medicamentos adequados para controlar pressão arterial, para controlar essa resposta simpática que ela acaba sendo exacerbada nesses pacientes. Então tem que ser feito todo um acompanhamento ali qualificado para que não venha a ter nenhum tipo de intervenção durante essa atividade física. Então, o tratamento farmacológico, ele é muito importante. Diante disso tudo, a gente pode concluir que o metaborreflexo, ele é essencial para a capacidade de realizar a atividade física. No entanto, quando ele está desregulado, ele acaba comprometendo a nossa saúde, mas a boa notícia é que ele pode ser reabilitado. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe e deixe suas dúvidas nos comentários. Até o próximo vídeo.